O jornalismo, a comunicação é uma profissão maravilhosa. Você vai conhecendo gente ao longo da sua trajetória e quando você se vê no meio de uma comunidade como a nossa, aqui a partir de Bauru, numa emissora pública, você tem pessoas ao lado que você conviveu muito tempo, desde a faculdade. E aí você vai aprendendo com todos esses personagens e por isso que o Câmara Livre traz até você aqui os nossos convidados para que a gente possa olhar um pouco para o tempo. E olhar para o tempo é uma forma de transferir a você também todas as informações e bagagens para todo mundo olhar no seu dia a dia. Aníbal dos Santos Ramalho, faz tempo que eu te conheço. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Nelson. Faz tempo mesmo, desde da nossa faculdade lá, do tempo de universidade. 88 a 92, Isso. Unesp. Você é de uma família, tem 3 irmãos aqui em Bauru, nasceu em Bauru, trabalha aqui, mas você tem, como todo jovem que foi buscar no meio do caminho, uma formação técnica inicial, né? Quando a gente vai procurando lugares, em Itaberá, como você sabe, eu não tinha essa oportunidade de questão técnica, mas você foi para a usina, foi um pouco bancário, foi lá para Itaporanga, pertinho de Itaberá, nessa corrida antes ali do jovem Aníbal tentando se achar nesse mundão? Sim, eu sempre tive o propósito de trabalhar nessa área, na parte de exatos. Sempre fui muito bom em matemática, né? Gostava de matemática, de física. E aí me espelhei no meu irmão Alceu, que já fazia o curso técnico de estradas. Ele já estava concluindo, aí eu entrei, fiz os 3 anos do curso técnico. E o curso de estradas era muito bom, ele levava a gente para essa parte de engenharia, né? Da parte de construção de estradas e topografia. E aí eu me incentivei, me empolguei com isso e fui trabalhar nessa área, né? É engraçado uma especificidade que muita gente defende hoje, né, para as formações técnicas, falar, o rapaz lá faz montagem de acessórios, por exemplo, de algum tipo. Ó, o curso era de pontes e estradas, bastante específico e muito utilizado na gestão pública e privada, inclusive. Sim, inclusive era assim, um pouco antes da minha formação, né, que eu me formei em 80, da minha formatura, praticamente todos os alunos que se formavam no curso de pontes e estradas já estavam empregados, principalmente em usinas, né, de hidrelétricas. O pessoal vinha buscar esses alunos formandos, né, para trabalhar já. Só que no meu tempo já houve uma queda, né, foi depois do boom aí das usinas hidrelétricas. E aí a gente começou a ter que lutar para buscar outros empregos, né? Mas para quem não sabe, a curiosidade aqui desse tipo de formação dos anos... Era na IT? Na IT, Instituição Toledo de Ensino. Quando você fala estudar pontes e estradas, só para quem jovem está falando, pô, mas vou estudar ponte e estrada, ó, você está estudando cabeceira, movimento, chão, estaca, fundação, tem um monte de coisa aí. Desde o traçado da rodovia, porque a gente trabalhava mais assim, nos projetos de rodovia. Tá. Estaqueamento, tanto o alinhamento, que é o traçado da rodovia, curvas, os alinhamentos, né? E os perfis também, que a gente chama de grade, né? Então a gente definia tanto o alinhamento quanto o perfil da rodovia, né? Somados com super largura, super elevação, a categoria das estradas, né? Classe 1, classe 2, classe 3, né? Então era muito assim diversificado e a gente aprendia muita coisa a respeito disso. E também para fazer um recorte da sua experiência, que é riquíssima, do jovem que está nos assistindo agora aqui, a gente esquece às vezes de mencionar, você fala os anos 80 aqui, que o Brasil tem enormes projetos de ferrovias, por exemplo. A gente tem aqui do nosso lado, para quem vai visitar o Batalha, aí olha aquelas pontonas e fala, pô, como é que esse cara lá nos anos 60, 70, 50... fez esse trem? Tem engenheiro, cálculos gigantes por trás. Sim, todos os critérios técnicos, né? Rampa máxima, né? Porcentagem máxima de rampa, para que o trem conseguisse vencer, né? O atrito no atrito com os trilhos e transportar toda essa carga que ele levava, né? Negócio tão pesado como uma bitolinha assim, curtinha, né? Exatamente. Fala, como é que esse trem vai passar e não vai tombar? E uma pena que nós não tivemos um incentivo maior para a ferrovia, porque era uma grande área, é um modal importante no transporte de cargas no Brasil, né? 1/3 do valor da rodovia, né? Sim. E só perde para a hidrovia, que é mais barato ainda o valor. Mas
Mas é uma pena ter regredido nesse aspecto de transporte de cargas. Você vê, de estrutura do país, da sua vocação continental como a nossa, com rios, né, riquíssimos aí. Aí a gente tem adaptado isso só para a engenharia, fora logística e transportes para a formação de mão de obra aqui interna. Ferrovia, grandes entroncamentos, nós somos um aqui do interior, a hidrovia está aqui do lado, né? Aeroporto a gente está se virando para ver se decola, mas depois, no tempo, por várias razões, o setor público resolveu ir para a estrada. Infelizmente, né? Infelizmente, porque eu acho que tinha que haver um incentivo quanto à ferrovia, né? Países desenvolvidos não deixaram a ferrovia de lado, né? Aníbal, você deve ter tido ao longo da tua vida, assim, aquelas conversas que a gente joga fora do dia a dia e fala, pô, eu vou passar de Itaberá para Itapeva, tem uma curva lá que fala, pô, não é possível que esse engenheiro desenhou isso aqui. Tem uma decidona, aí tem um declive tão grande que parece que joga o carro para fora. Aí fala, pô, o cara não fez a conta direita aqui, aí mas era o relevo aqui natural da época. Tem umas gambiarras no meio do caminho aí. Tem coisas que são difíceis da gente engolir. Por exemplo, a gente nunca pode conciliar a curva vertical com curva horizontal. Eu acho que você também já mora aqui há muito tempo, aquela curva da SP, da Bauru Marília. Sim. Aquela curva do Lelê lá. Opa! Aquela curva, ela conciliava o quê? A curva vertical com a curva horizontal. E por que tinha tanto acidente, né? Então, a gente procurar tirar a curva horizontal de onde você tem a curva vertical, né? A baixada. Aí você melhora. Mas existem também outros métodos, que é a superelevação, superlargura, né? Para você melhorar o quê? A tendência do veículo é sair pela tangência, né? Pela tangente. Sim. E aí, você tendo a superelevação, você melhora a qualidade mesmo na velocidade que estiver, você diminui o risco de sair pela tangente, compensando com a força centrífuga, né? Aí a gente vê as cidades, né, cada uma com seus defeitos de crescimentos desordenados, toda cidade tem algum grau, alguma dificuldade disso e fica lá o engenheiro tentando se virar na época porque alguém em cima falou, não, vai ser assim, né? Não quer saber se sabe fazer conta ou olhar vertical e horizontal. Vou lembrar de cabeça aqui, a gente fala, poxa, mas a gente vai lá para a rua São Sebastião, Nova Esperança, subir lá em cima. Pô, o cara, quando foi fazer a rodovia aqui, a ferrovia, não viu que só cabe um carro de cada vez, tem que parar para rodar. E na Valdemar G. Ferreira tem um afunilamento ali, né? Então, mas eu acredito até que seja na época que foi construída, né? Da antiga Noroeste, ainda, da rede ferroviária. Lá do Aquilo não tinha tanto carro assim. Aí o pessoal pensou em carroça, em cavalo, em boi, não pensou em veículos, né? Infelizmente, né? Porque isso tudo é falta de planejamento, eu concordo com você. Sim. Como a falta de planejamento nos conduz também para problemas críticos do trânsito da cidade, né? Isso. A falta de geometria, por exemplo, o Jardim Europa, Jardim América, Vila Aviação. Nós temos uma geometria péssima naqueles lugares. E depois, hoje, atualmente, nós temos que tentar resolver aquilo que não foi resolvido no passado. Quando aprovaram o loteamento, e agora nós temos aquela Nossa Senhora de Fátima complicada, né? Um trânsito complicado, não tem largura suficiente e somos alvo de críticas direto, mas o problema está lá atrás, né? Quando aprovaram e não pensaram numa cidade do futuro, né? Sim, sim. E mesmo assim não houve uma desapropriação futura e nós acabamos lidando com cai nas costas do engenheiro lá. Exatamente. Entendeu? Você conhece Maringá? Eu conheço Londrina, Maringá não. Tá, lá minha esposa é de Londrina e eu fui em Maringá várias vezes, uma cidade nova, ali na cidade que tem menos de 90 anos, comparado com a nossa aqui. E aí alguém lá atrás, né, que inclusive tem um engenheiro na mão dele, falou, não, peraí, nós vamos planejar esse trem aqui. Como é uma cidade nova, já tinha visto os defeitos todos dos outros, falou, nós não vamos ser nem uma Brasília, onde o supermercado está desse lado, os políticos estão do outro lado, as farmácias estão do outro lado e você tem dificuldades de mobilidade naquele espírito das asas, daquele período, que era para ser a capital. Mas a gente vai fazer o seguinte, entre um bairro e outro, a gente crescendo com adensamento ou não, toda a interligação de blocos de conjuntos habitacionais necessariamente vão estar interligadas entre si por malhas viárias principais em forma de avenidas. Você sai de um lugar e você vai para o outro, entre bairros, e necessariamente você vai fazer esse percurso de avenidas. Eu achei genial isso, o cara que fez. E tem sempre um parque no meio.
Isso é interessantíssimo, né? Mas foi planejado, foi pensado. É pensado. Apesar que eu acho que Maringá é mais nova que Bauru, né? Muito mais nova. Eu já achava Londrina uma cidade modelo também, com avenidas largas e um transporte eficiente, né? Então é tudo uma questão de planejamento mesmo. São os anéis, né? Viários, Isso, né? Isso. Coisas que a gente sempre clama aqui em Bauru, porque hoje tem lugares que você deseja ir de um bairro a bairro, você tem que parar. Hoje, obrigatoriamente, ainda temos que passar pelo centro. Sim. Eu acho que essas avenidas seriam muito interessantes, muito boas. Né? Aí a gente tem a característica nossa aqui, né? Que as pessoas às vezes param de pensar no dia a dia. Pô, mas Bauru, se você souber, Bauru é uma cidade larga, foi crescendo, Meridota surgiu uma cidade inteira, vai falar um pouco disso nos anos 90, você acabado de sair da faculdade aqui, falou, pô, criaram uma Itaberá crescida aqui, da noite para o dia, mais de 3 mil casas lá do lado de lá. Aí a gente tem no interior, vamos pegar o interior paulista aqui, toda cidade, via de regra, tem a igrejinha, a praça e nasceu perto de um rio. Os bandeirantes, né? É só uma característica dela pequenininha ou não. Só que aí a gente tem as características específicas, como o Rio Claro aqui, por exemplo, está inteira cortada por ferrovia. A gente tem rio, estrada e rodovia duplicada, Rondon rasgando a cidade ao meio. Isso faz uma brutal diferença para a engenharia? Sem dúvida, você acaba seccionando a cidade, né? Os setores da cidade. Você acaba, assim, tendo poucos caminhos para transposição, né? Com pontes ou viadutos, e aí você tem uma carência enorme na mobilidade devido a esse seccionamento, tanto por ferrovia, rio, rodovia. A rodovia ainda estamos ganhando as marginais, né? Uma luta para sair, mas elas estão saindo, tanto a rodovia a Marechal Rondon quanto a da CART, né? A Bauru e Pauçu, né? Que é a CART. E isso é muito importante para você tirar o fluxo, né, do urbano do fluxo rodoviário e evitar os acidentes que acontecem devido ao motorista que está no fluxo rodoviário ser diferente do motorista do fluxo urbano, né? Sim. A pessoa vem de uma viagem, ela está andando a 100, 110 por hora e pega alguém que está só no fluxo urbano, que uma mentalidade de chegar até o bairro, né? Até o local que ele 80, deseja. Está reduzindo, exatamente. já ficando de olho para onde vai sair. Isso é muito importante. Mas a questão do seccionamento realmente é um complicador, né? Na questão do trânsito, né? Porque você vai fazer resoluções para saídas e alternativas do trânsito, você fala, puta, no mundo lá do estudo, da teoria, que eu aprendi do tráfego, essa solução aqui teria que ser A. Mas em Bauru eu tenho um trilho que está separando a depressão, a cancela, a água do rio para o lado de lá, aí acaba tendo duas avenidas aqui na nossa memória, né? Para não falar só de 2 para 3, quase paralelas, vamos dizer assim, a Duque e a Rodrigues. O que você faça, o que você quiser, você tem que cair na Rodrigues. Faça o que você quiser, você tem que cair na Rodrigues. A Rodrigues ou na Duque, exatamente. E já com o número de faixas de rolamento estabelecidas, né? As duas possuem só 2 faixas de rolamento e completamente assim, difícil andar no horário de pico. Difícil. Eu acho assim, em Bauru, a mobilidade, o trânsito flui bem nos horários de entre pico, né? Eu não vejo problema nenhum da gente circular, a gente tem assim uma certa rapidez e chegar até o destino. Mas os horários de pico realmente nós temos carência de avenidas mais largas, né? E talvez também de outros meios de transporte, né? Tá. Tipo o próprio ciclovias e uma melhoria nas calçadas para os pedestres, acho que isso é importante também. Para deslocamentos pequenos, né? Na sua cabeça, por causa dessa característica, você enxerga soluções, por exemplo, que nem Araraquara, tirou todos os trilhos do centro, né? Outra grande discussão que daria um programa. Aí falava, mas tem a Avenida do Sobrado aqui perto da onde a gente está gravando, no centro da cidade, as pessoas ficam enxergando lá na sua memória, falam, tem os trilhos aí, põe um VLT, caríssimo, tem que ver se tem viabilidade econômica, mas ciclofaixas do lado, ciclismo, para fazer uma variação disso. Eu acho que poderia ser melhor aproveitado, né? Porque é uma área grande. Tem área útil aí, área bastante útil, ociosa. Né? Exatamente. E os trilhos, não sei se pode ser aproveitado para outro tipo de veículo, né? Não sei se daria para usar o VLT, mas o VLT é muito caro mesmo. É caro.
Então, não é nem, desde a implantação, investimento-retorno que tá falando aqui. Desde a implantação até a operação. A operação é cara também. E manutenção. E acredito que tem que ser subsidiada. Então é complicado, né? É caro. Mas eu acho que poderia ser melhor aproveitado. Inclusive com ciclovias, né? Vou voltar lá para o recorte. O que te levou à engenharia? Porque você já tinha um irmão em casa, você falou, foi meio natural, aí foi aprender aqui pontes Então... aí foi embora. Como eu te disse, aí como eu não conseguia fazer engenharia logo depois que me formei, eu fiz tecnologia civil na antiga fundação, já saí como B, né? Tá. Em 85. E fui trabalhar na usina Barra Grande, lá em Lençóis, né? Eu passei pelo Banespa, aí do Banespa eu saí para trabalhar na minha área, que é na parte de cálculo topográfico, essas coisas, drenagem. Eu fui trabalhar na usina Barra Grande. Mas como a minha intenção e o meu projeto de vida era fazer engenharia, né? Me formar como engenheiro, eu saí da usina e quando passei no concurso aqui na prefeitura para trabalhar com a topografia na Secretaria de Obras. Você foi topógrafo lá em 1988 a 93, né? 94. Isso. Tá. Você entrou em 87 lá ainda, né? É 87, isso. De 87 a 94, aí, 7 anos, né, na topografia, e foi nesse período até 92 que eu fiz engenharia. Né? Essa bagagem da topografia deve ter te ajudado muito lá na frente depois. Muito, porque a gente trabalhava em todas as obras, né? Trabalhei na implantação do sambódromo, trabalhei na implantação de várias avenidas, né? Da continuação das avenidas. Então a gente fazia o levantamento topográfico, calculava as avenidas, as curvas, os perfis e acabava por implantar também. Sim. A Praça da Paz fomos eu e o seu Juranir. Juranir Salas Berbel? Salas Berbel, nós dois que tocamos aquela obra da Praça da Paz lá. E o seu Adelmo foi quem fez o projeto, né? Adelmo Bertolucci. Nós acompanhamos e tal, ficou muito bonita a praça na época, né? O espelho d'água. Lembrar que o sambódromo lá no final dos anos 80 ainda é assim um pouco de fundo de Vale Várzea lá hoje, né? Sim. Fala do parque de água comprida lá, mas era um banhadão, não tinha nada lá, né? Não tinha nada. Geisel lá. Foi todo levantado, a gente fez o levantamento, depois estaqueamento para implantação. Vários distritais aqui de Bauru, nós que levantamos, demarcamos, fizemos, né? Os campos de futebol. Naquela época aqui, né? Tinha bastante implantação dos distritais. Né? Você deve ter tido muita dificuldade, porque você sabe que eu morei simultâneo da faculdade, quando vim para Bauru em 89, com engenheiros, eu vi ela falar, pô, esse pessoal tinha que malhar nos cálculos direto, e trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Foi difícil. Pesadão. Principalmente o básico da engenharia, os 2 anos, né? Que inclui desde o cálculo 1 ao cálculo 4, cálculo numérico, física 1, 2 e 3. Então são matérias que exigem muito estudo. E não foi fácil, não. Eu estudava à noite, acordava de madrugada para estudar, para ir na prova. Então, vamos embora. Vamos embora. Estudar final de semana, né? Depois que você saiu, você já tinha essa bagagem toda aí, você já surgiu uma oportunidade no meio do caminho, ou você trabalhou um pouco com um projeto de drenagem aí na prefeitura? Sim, na própria prefeitura. Inclusive, eu comecei me direcionaram para trabalhar com a drenagem. Na época, eu comecei a fazer os cálculos de drenagem. Fiz algumas coisas junto com o seu Adelmo, né? Na CEPLAN, de projetos de drenagem. A própria avenida aqui, a Jânio Quadros, agora a Mussa Tobias, nós que fizemos os projetos lá. Tanto eu quanto o seu Adelmo, né? A gente acabou de falar de tempo, planejamento e tal, e gestões, como passa a história da vida rápido por a gente. A gente está discutindo agora a drenagem, ou a macro drenagem, da influência da contribuição do Ribeirão Bauru, que, né, por várias razões fomos impermeabilizando, desce tudo na Baixada do Silvino, já sabia disso desde que moramos aqui, e aqui do pátio da estação, né? Essa semana mesmo, antes de gravar aqui, nós estamos gravando só para demarcação de tempo, no dia 1º de julho de 2022, só para guardar aí no nosso documento histórico aqui público. E aí o pessoal fala, mas tem aqui manilha antiga, aquelas tubulações antigas de cerâmica, de barro lá, ainda entupido lá no meio. Aí fala, pô, mas aqui no Monsenhor Claro, essas ruas que são todas, né, com declividade para Rodrigues Alves, que baixa na Pedro Toledo lá, não tem boca de lobo. Né? Quem fez a cidade lá nos anos 60 não pensou nisso. Não pensou nisso
Com isso, a água corre superficialmente, acaba chegando em algum lugar. Vira um asfalto. Infelizmente, né? E você vê isso desde a Duque de Caxias, né? Opa! Porque você passa na Duque, uma chuva forte, já está alagado. Imagine aqui na Baixada. Você tem um monte de corredorzão urbano aí jogando água para o mesmo ponto. Exatamente. Aí precisa ser revisto, recalculado, né? Você tem razão, a questão da impermeabilização é importante, né? Porque você tem o coeficiente de impermeabilização que vai no cálculo do dimensionamento da drenagem, né? Então, quanto mais impermeabilizado, pior, né? Pior a situação. Mas aí a gente está falando de ruas, avenidas, sim. praças. Mas olhar para a nossa cultura da cidade também, das pessoas, primeiro é raro quem tenha quintal, né? Não, mas o coeficiente de impermeabilização inclui os terrenos que tem. Isso. Tem gramado, está tudo impermeabilizado. Fala, pô, você né? põe cimento no seu quintal inteiro, que é o quê? Para onde vai a água? Para onde vai? Vai para a rua, né? Não tem jeito, né? Pô, legal. Mesmo. Quando você saiu da faculdade, aí você já tinha essa bagagem toda, topografia, drenagem, era gerente, diretor, enfim, chefe. Aí apareceu uma oportunidade na Endurb, lá em 94. 94. Então, quando eu me formei em engenharia, como eu não estava ainda contratado como engenheiro na prefeitura, né, dependia de concurso, né? E como não saiu o concurso da prefeitura à época, né, para engenheiro, eu fui prestando concurso, prestei na Sabesp, prestei em outras prefeituras, até que saiu da Endurb também, prestei. Tá. Quando saí do concurso, eu tinha certeza que eu tinha ido bem, né? E desde lá passei, fui contratado e estou lá. Legal. Entrei na Endurb em 94, em junho de 94. Pô, Nil, você tem 28 anos, vai partir para 3 décadas só de engenharia de trânsito aí. Só, então, eu entrei como engenheiro civil, sim, né? Mas aí o que eu tive? Eu fui obrigado a me especializar. Em 96, 97 eu entrei na USP como aluno especial, como mestrado de transportes, né, da área de transportes, aprendi engenharia de tráfego, transporte público, tecnologia dos transportes. Fui eliminando algumas matérias e fazendo matérias que tinham a ver com aquilo que eu fazia aqui em Bauru. E ali realmente eu passei a entender melhor, a compreender o trânsito, né, como funciona, como que a gente tem que trabalhar, quais são os métodos de cálculo, como calcular um semáforo, como dimensionar, entendeu? E daí para diante foi só levar para a prática, né? Isso que é bacana, né? Pô. Porque muitas vezes a pessoa faz o mestrado e nunca trabalha com isso. O importante para nós que estávamos na Endurb já é que a gente, além de aprender, a gente pôs em prática. Né? Legal. Vou fazer nessa escalada sua de conhecimentos e práticas aí de aperfeiçoamento. Eu, repórter jovem do Jornal da Cidade, fazendo ali no Paulistão da Nações Unidas, uma entrevista com o Aníbal, falou, o que é semáforo de botoeira? Tá lá, para os pedestres passarem lá. Sim. Na época, uma bela novidade. Foi novidade, foi o primeiro semáforo com botoeira em Bauru, né? Antes disso, a gente já tinha implantado semáforo de pedestre na Rodrigues, né? Sim. E no Calçadão, que era um pedido antigo ainda, o Joaquim era o presidente da Endurb na época. Aí, posteriormente, o que eu te falei, nós fizemos um curso em Brasília, lá no CEFTRU, e nós levamos o caso do Paulistão, que tinha muito acidente com uma severidade alta, né? Inclusive com fatalidade, atropelamento. E nós demos a solução, apresentamos lá em Brasília, os caras, eles adoraram, e nós pusemos em prática aqui com a implantação de gradis, semáforo de pedestre com botoeira, e graças a esse trabalho, e graças a Deus, nós conseguimos resolver o problema dos atropelamentos ali, que respeitando-se o semáforo, nós não temos mais atropelamento, né? Lógico. Imagina a quantidade de lombada e semáforo que as pessoas te pedem, né? Por várias razões. Aí o vizinho está na Parque Vista Alegre, é uma ladeira quando faz o... Aí eu floresta, o cara não quer saber, não. Aí para eu sair na porta de casa, o carro desce 80 por hora. Pô, Aníbal, põe uma lombada aqui para o cara poder parar. E tem os impedimentos, né? Que é a resolução que eu te falei, a resolução 600. No caso da floresta, a gente entende que a pessoa desce dela desabaladamente ali, né? Porém, não a gente não pode, nós somos impedidos de implantar obstáculo em declividades ou acima de 6%. E ali, com certeza, estoura 10%, 12% a declividade, né? Sim. Então, a gente tem que tentar paliativos, né?
aquelas linhas de estímulo à redução da velocidade e tal, devagar. É isso que a gente consegue fazer, né? Agora, a gente vai pelas cidades, inclusive estradas, a gente está falando só do percurso aqui depois de Avaré, Itaí, aí a gente fala, pô, você passa naquelas cidadezinhas lá para segurar o trânsito da rodovia cortando a cidade, né? A cidade tem uma rodovia, não é? Tem muito no Brasil disso, né? Minas Gerais, então, tem 800 e poucos municípios. Bom, enfim, mas aí o cara põe aquela lombadinha lá, bem curtinha, parece um calombo, assim. Aí você fala, pô, se você chegar no... Totalmente fora de padrão. Você estoura o carro. Eu fui para o Mato Grosso também, eu encontrei uns obstáculos absurdos desse aí, né? Você tem que Eles parar são fora o carro, de padrão, fora de padrão. Ele tem altura máxima, o tipo A, ele tem altura máxima de 10 centímetros e 3,70 de comprimento. Tá. É o padrão. E o tipo B, ele tem 1,5 metro e meio de comprimento e 8 centímetros de altura. Esse é o padrão. Fugiu disso, está fora de padrão. Aconteceu um acidente, se você acionar o órgão gestor, ele acaba tendo que responder. Entendi. É por isso que é a nossa preocupação. A gente fez um trabalho grande de retirada de obstáculos antigos, porque antes dessas resoluções não tinha padrão. Sim. As pessoas faziam aqueles quebra-molas, né? Que não tinha padrão nenhum, tinha meio metro de comprimento e 10 centímetros de altura. Então, nós tivemos que retirar todos os obstáculos antigos, ainda onde nós verificamos a existência, a gente pede a retirada, para padronizar todos os obstáculos em Bauru e não incorrer nesse problema de podermos ser acionados na justiça por conta de obstáculo, né? Entendi. Entendeu? Agora, mais recentemente, que a gente está fazendo aqui, tem aquelas lombadonas no nível da calçada, grandonas, gigantescas. As lombofaixas, né? Em Bauru nós não temos dela ainda. Por quê? Porque eu entendo assim, ela tem um problema sério de drenagem junto ao meio-fio, né? Tá. Na sarjeta. Para você implantar adequadamente uma lombofaixa, você tem que ter uma boca de lobo antecedendo a lobofaixa para que a água não chegue até ela. Porque as outras soluções de passar tubos de 10 centímetros de diâmetro junto à sarjeta, isso não resolve. Ela acaba entupindo, né, com a sujeira, areia, lixo, acaba entupindo aí vira um problema. tubo e aí vira um problema de drenagem. Então, a solução é ter a galeria, a boca de lobo, ou uma grelha antes, para resolver o problema de drenagem e aí sim você fazer uma faixa de pedestre elevada. Como na discussão da Câmara ontem a respeito do calçadão. O calçadão ele já tem um problema da água entrar no calçadão, né, porque ela corre superficialmente por falta de drenagem. Nele mesmo e das outras. Exatamente, por falta de drenagem das ruas, né, transversais e devido à declividade ele acaba entrando no calçadão. Imagine você faz uma faixa de pedestre elevada ali e cria mais um obstáculo para a água jogando para dentro. Então, se não resolver o problema de drenagem, nós não conseguimos fazer a faixa de pedestre elevada. Isso é uma brincadeira que a gente fala, mas do bom sentido, lado positivo aqui, que é a relação entre o arquiteto e o engenheiro, né? O arquiteto desenha aquele trem bonito, gigante, às vezes muito caro, né? Faz lá um material X, lindão, estudou na Unesp, fez pós-graduação todo. Aí chega o engenheiro e fala, ih, cara, não vai dar, você viu a quantidade de água, eu fiz um cálculo aqui que desce nesse trem aí, ficou bonito, mas não vai aplicar. Geralmente o arquiteto, ele planeja, ele tem ótimas ideias e ótimos projetos, né? Mas aí o engenheiro tem que se virar, né? É mais ou menos como o MASP em São Paulo, vão livre e tal. O engenheiro tem que se virar, fazer concreto protendido e tudo mais, né? Embora a arquitetura também tenha algumas formações básicas, sim, mas não nível de cálculo. É o básico, né? Não chega a se aprofundar na parte de estrutural nem de cálculo, né? É muito difícil que tenha um semáforo na cidade que você ou não tenha colocado a mão, ou que você não desenhou, não fez o projeto. Você contou aqui pra gente que de 94 tinha 79 quando você começou essa história. Isso. Hoje tem 235. Exato. Todos passaram. Depois desses 79, assim, não logo no começo, porque eu estava entrando e tal. Claro. Então teve alguns semáforos, sim, que foram implantados sem eu participar diretamente. Mudou muito a tecnologia, Aníbal? Digo, até da durabilidade, sim, sensor, reator. Muito. A gente, para você ter uma ideia, a gente trocava em torno de 10, 15 lâmpadas por dia incandescentes. A gente tinha um trabalho intensivo, assim, e que
todo dia, e lâmpada a gente tinha que comprar e estocar, né? Sim. Porque todo dia queimavam 10 lâmpadas. E a gente fazia 2 vistorias por dia para identificar onde tinha lâmpada queimada e o pessoal ia lá e fazia a substituição. Entendeu? Não pode ficar. Hoje nós temos a tecnologia de LED, né? Que o máximo que acontece é queimar um LED ou uma bolacha, a gente troca a bolacha. Durabilidade é de 4, 5 anos numa bolacha. Mas ele te de dá LED. telemetria, por exemplo? Você pode ter um sensor na mão no seu aplicativo. Hoje tem esse tipo de semáforo já que fala, ó, queimou Não, a bolacha. nós não temos, tá. ainda não temos. E é assim, isso, futuramente, talvez com a central semafórica, você consiga identificar a queima de bolachas de LED da central, Tá. né? Mas isso a gente tem que centralizar os semáforos. Só Ainda para as não pessoas temos saberem. essa centralização. Bolacha é o que do A semáforo? bolacha é aquela bolacha de LED, a lâmpada verde, Tá. amarela e vermelha. Você enxerga a É luz uma em si. bolacha, é uma bolacha do grupo focal, entendeu? Tá. Que fica aceso lá. Aquilo é uma bolacha de LED. É cheio de LED, né? E por isso, por que o LED é interessante? Você queima um LED, ele não faz diferença. É diferente da lâmpada. A lâmpada queimava, apagava o semáforo. Hoje você queima um LED, você continua funcionando normalmente, né? Você leva, com essa bagagem toda, esse tempo, você estava na boa, por exemplo, está aqui na sessão da Câmara, você vai ouvir lá, pô, entra a Dona Maria, a TV Câmara foi fazer matéria lá, quando sabe o seu nome, né? Senão fala, ô, Indurbe, pô, precisa de uma lombada aqui na frente. Lógico, todo mundo quer, né? Dizem que é igual feira livre, no sentido inverso, né? Todo mundo quer comprar não quer em automático, frente. mas não quer em frente de casa. Não quer em frente de casa. O obstáculo é um problema também, né? É. Todo mundo pede, mas ninguém quer na frente, porque é difícil conciliar isso, viu? Eu lembro Eu aqui, falando das memórias da história, da Luiz Braga, né? Aí os moradores do Estoril vieram falar comigo lá, pô, vai fazer aqui, tá descendo a Comendador. Aí quando eu fui conversar, se eles vão fazer registrado aqui com eles na prática, o cara falou, não, é que ele não quer na frente da casa dele. Eu falei, não, aí não dá para conversar, aí não tem jeito. Mas a Luiz Braga, assim, foi uma solução que a gente deu na época e precisava. Hoje nós implantamos um semáforo na Antônio Prudente, exatamente para distribuir o trânsito, né? E foi esse o compromisso que nós assumimos lá atrás, né? Mesmo no governo do Gazeta, que a gente ia implantar um semáforo na Antônio Prudente para distribuir o trânsito com a Luiz Braga e para não ficar aquelas filas, né? E eu sei do inconveniente também da Luiz Braga nos horários de pico, porque a pessoa, se ela chega e quer entrar na casa dela, ela acaba tendo a sua vida atrapalhada nesses horários devido ao corredor que se formou lá. É um bairro estritamente residencial. Mas ao mesmo tempo, Nelson, teve uma reportagem da TV Tem há tempos atrás, nem sei se era a TV Tem naquela época, que o pessoal foi lá na Comendador e falou, nós não conseguimos atravessar a Comendador antes de ter qualquer semáforo. Não conseguimos atravessar com o carro. Então, alguma coisa a gente precisava ter feito lá, entendeu? Criar uma transposição segura e possibilitar a pessoa de adentrar a Comendador ou cruzar. E a única forma segura é com semáforo, né? Infelizmente, a gente tem que usar esse equipamento para poder fazer, dar essa condição para os motoristas. E em algum lugar a gente tem que implantar. A Luiz Braga foi por conta do volume de tráfego que já tinha, a gente implantou lá, na Floriano, e fizemos um binário, que a gente chama, com a Luiz Braga, né? Para poder possibilitar nos dois sentidos. Você ainda tem muito pedido de requerimento de papel, o estoque de ser grande lá de natural do dia a dia de lombada ou semáforo, não? Muito processo, né? O processo chega ainda, assim, os processos que vão da Câmara ou de município, eles chegam através de papel mesmo. Sim. Papel, com capa, tudo, e a gente procura responder todos, tanto aqueles que são viáveis quanto os inviáveis. Entendi. Sempre justificando o porquê, né? E isso é um trabalho contínuo e diário, né? Entendeu? Que demanda um tempão lá. Demanda. Viaduto da Cruzeiro do Sul vai ajudar um pouco nessa história das interligações da cidade que a gente está falando aqui, porque aí tem um negócio do nível lá com a Rondon, passagem nível. Eu acredito que sim. Tá. Acredito que vai absorver uns 30% do volume de tráfego lá, talvez da Duque ou da Rodrigues na distribuição, porque a pessoa chegando no final ali na Cruzeiro com a Rondon, se ela quiser continuar para a cidade, hoje ela tem que desviar pela Duque, né, ou pela Rodrigues. Então eu acredito que pelo menos uns 30% aí desse fluxo de quem desvia, né, vai continuar pela Cruzeiro. Você falou da história de
toda cidade média que tem em algum nível, né? É isso que eu vou comentar. Mas Bauru, você vê, a gente tem cantos hoje, vou lembrar de cabeça aqui, perto do Bauru Shopping, mais para dentro do bairro, e existem outros exemplos. A relação entre engenharia de trânsito e tráfego e drenagem urbana, que a gente está comentando aqui. Lugares que, naquelas chuvas de 15, 20 minutos, né, do período das águas, aqui de dezembro a março, você não pode deixar nem o carro estacionado na rua. Arrasta. Super perigoso, realmente. Arrasta. E Tem vários pontos urbanos assim. A Joaquim da Silva Marta ali, né, chegando para Nações e tal. Então, são problemas que a gente tem que resolver, né? De alguma forma. Mais recentes que se acumularam. Tem que refazer a drenagem, resolver o problema das Nações também, porque a Nações também é um problema sério, né? De enchente com o trânsito, né? Opa! Que a gente acaba tendo que interditar, correr para não deixar ninguém morrer na enchente, né? Isso tem que ser resolvido, sim. Mas eu estou acrescentando isso na memória aí de 30 anos, que a gente tinha um estoque lá de matérias do chamada temporada das chuvas, os períodos e tal, daqueles pontos de alagamento que, infelizmente, já são conhecidos. Toda cidade passa algum nível. Sim. Agora, a gente tem pontos que não são parte alta. E que começaram a surgir agora, né? Quando eu entrei na Indurb 94, alagava embaixo do viaduto da FEPAS, sempre alagou. E foi alvo também das pessoas resgatarem carros que ficavam lá no meio e tal, que é um problema, um ponto crítico antigo da cidade. Mas o que você tem razão, a questão da impermeabilização, a questão de impermeabilização não só das vias, mas dos terrenos, construção, tudo mais, sem áreas de absorção da água, a gente acaba tendo cada dia mais problemas de drenagem na cidade, né? É um problema sério, né? E enquanto isso, só para lembrar da memória aqui, que já que é um recorte e vai passando, a gente ainda tem na memória de Bauru tração animal, e grandes caminhões cortando o perímetro urbano aqui da regra de mobilidade. Enfim. Sim. Os caminhões, nós fizemos uma lei, já no tempo do Rodrigo ainda, proibindo o trânsito de caminhões maiores, com peso bruto acima de 15 toneladas na área central, né? E inclusive da carga e descarga desses caminhões. A carga e descarga é só para caminhões de até 6 toneladas. Horários específicos, procurando resolver aquilo que acontecia muito no centro, né? Acredito que deu uma boa melhorada, né, com a implantação e com esse decreto, né, que foi criado nessa época. Agora, realmente, eu acredito assim, só se resolve tendo um centro de distribuição geral, né? Um centro de distribuição e aí proibindo mesmo a entrada dos caminhões maiores na cidade. Mas para isso temos que ter um centro de distribuição. Senão como é que faz, né? O bauruense gosta de parar em cima da via, da faixa, para poder... Eu digo não é da faixa não, parar na via, como é que chama? Na via de rolamento normal, para ir buscar um negocinho ali. Então, parar em faixa dupla. Então, vai buscar um negocinho são ali. Costumes que eu entendo assim, de cidades pequenas, que a pessoa pode parar que não vai acontecer nada, mas Bauru não comporta mais isso, né? Em cidades do porto de Bauru, eu acho que tem que intensificar a fiscalização quanto a isso, porque não adianta ligar só o pisca-alerta, né, o sinal de alerta. O sinal de alerta não permite que você estacione no proibido, né? Você pode fazer um desembarque no proibido estacionar. Um embarque ou desembarque, isso está previsto no código. Que o embarque e desembarque não constitui estacionamento. Sim. Agora, estacionar e ligar pisca-alerta e sair do carro já... Impressionante, depois a gente gravou depois da pandemia, que já tinha um volume significativo, mas do aumento de motos, né? Ao longo do tempo, olhando aí a quantidade de veículos de duas rodas que tem na cidade. Bauru tem muita moto. E é o veículo que o acidente é mais grave. A gente fala com o Nelson lá, né? Faz sempre boletim aqui com o Xará Nelson, a quantidade de vítimas fatais jovens. Sim, volume é um problema, né? Que muitos andam Não, é um problema, porque eles realmente desrespeitam, né? Não falo a maioria, mas a grande parte desrespeita. Semáforo, parada obrigatória, dirigem assim, fazem conversão te cortando a frente, então é complicado. Você consegue desligar, Aníbal? Tá passando aqui no trânsito, tá no trânsito, né? Difícil. Pra cá, É difícil assim, dirigir no trânsito. E não ser engenheiro e vendo as coisas erradas, entendeu? Eu fico assim, preocupado.
me deixa irritado, sim. Porque você vê assim, que é o comportamento que irrita. Muitas vezes acontecem acidentes que acabam responsabilizando o órgão de trânsito, a Endurbe, e que você vê que 99% é culpa do motorista e do comportamento dele. E a gente vendo esse comportamento, parar em fila dupla, estacionar no proibido, fazer carga e descarga em qualquer lugar. Celularzinho na mão para ler e passar a mensagem. Celular na mão ou aqui na boca, querendo falar e tal. Meu Deus, né? E aí acontece o acidente e a culpa nunca é da pessoa, né? Infelizmente. Puta, sempre tem que culpar os outros. Poxa, a gente é da geração, lembrando aqui, que teve que educar as pessoas para usar cinto de segurança, né? Exatamente. Agora está tentando tirar o aparelho de celular da mão para estar dirigindo. Nós não somos do tempo do celular, né? Nós vivemos muito tempo sem o celular. Eu sou do tempo do bip. Quando tinha uma chamada, eu tinha que ligar na central bip, né? Aí veio o pager, né? Que aí você tinha a mensagem, pelo menos, né? Aí nós conseguimos os HTs, né? Que a gente falava nas equipes com HT, pedindo as coisas e tal, para agilizar. A partir do celular, né? Também era só celular, não era mensagem. Agora com o WhatsApp. Faço edição de texto e vídeo hoje na palma da mão. Não tem jeito, mas a pessoa, como ela consegue conciliar a direção e o WhatsApp? É complicado, né? Não tem como. Aníbal dos Santos Ramalho, obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui, bater papo, fazer um registro e trocar a experiência de informação da sua trajetória. Eu agradeço você, né? E é um prazer estar aqui e rever você que há quanto tempo a gente se conhece já, desde a faculdade, e te parabenizar pelo programa também e pelo sucesso profissional. Obrigado por compartilhar com a gente. Ó, Câmara Livre conversou com Aníbal dos Santos Ramalho. Se você acompanhou, pegou no meio do caminho, não tem problema, não para do semáforo para ver, não. A hora que você chegar na sua casa, você entra lá no YouTube, na página da TV Câmara Bauru, estão todos lá. A história da nossa conversa aqui, lá na página, para você ver em vídeos. Até mais.